O Piauí, visto de riba de hoje, nos conduzirá até as nossas origens. Nossa viagem sobrevoa dezenas de anos de pesquisas e milhares de anos de história. O que será que o Piauí tem a revelar sobre a história da humanidade? É o que nós vamos saber agora, a partir de agora. Estamos em São Raimundo Nonato. Visitar a cidade é fazer uma grande viagem ao tempo através da história. O município está localizado na região sul do Piauí e em seu território está o Parque Nacional Serra da Capivara, que é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade. Os sítios arqueológicos com suas pinturas rupestres de diversas formas e as formações rochosas singulares atraem milhares de visitantes todos os anos. O Museu do Homem Americano tem em seu acervo as descobertas das pesquisas realizadas na região sobre os povos pré-históricos. O bioma predominante é o da Caatinga, representada pela subvariação arbórea e arbustiva, com uma vegetação típica dos chamados chapadões piauienses. O município possui uma flora bastante diversificada, formada em sua grande maioria por árvores de médio e grande porte, típicas do clima semiárido. Considerado zona de transição climática, o semiárido do sudoeste piauiense caracteriza-se também pela ocorrência dos campos de cerrados, vegetação predominante em todo o extremo sul do Piauí. A região foi inicialmente ocupada pelas fazendas de Domingo Afonso Mafrense, aquele chamado também de Domingo Afonso Sertão, e após a sua morte foram doadas aos jesuítas. Dom João Amorim Pereira, governador da capitania do Piauí, ordenou ao comandante Zé Dias que conquistasse a região do atual município de São Raimundo Nonato, na qual estavam em disputa pelos índios, aventureiros e colonos, e dividisse as terras ocupadas entre os integrantes de sua tropa. O comandante José Dias conquistou as terras e fez a distribuição entre os companheiros da expedição. Por decreto da regência do Império, em 1832, São Raimundo Nonato foi elevado a distrito eclesiástico, com sede no lugar denominado Confusões. Olha que sugestivo. Foi transferido em 1836 para Genipapo, onde prosperava um núcleo dedicado à lavoura e à pecuária. Elevado à categoria de vila e município em 1850, adquiriu foro de cidade em 1912. Junto a 17 outros municípios do estado, o município integra a região turística do Polo das Origens, onde o Parque Nacional da Serra da Capivara, junto ao Parque Nacional das Serras das Confusões, são os principais atrativos. Tombado como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, o Parque Nacional Serra da Capivara representa um dos mais importantes exemplares do patrimônio histórico-cultural do país.
Quer ver também a cidade do Alto quando for a São Raimundo Nonato? Nossa sugestão é que você visite o Alto do Cruzeiro. O mirante possibilita uma visão de toda a cidade de São Raimundo Nonato. O local também é utilizado por pagadores de promessas, que sobem a longa escada de joelhos. Mesmo já com alguns anos sem a cruz no local, o Alto do Cruzeiro é ainda um lugar cheio de simbolismo para moradores e fiéis, e um ponto de visitação da cidade que vale a pena ser incluído no roteiro pelo turista. Nosso ponto de parada agora é no Parque Nacional Serra da Capivara. É possível fazer o trajeto de carro. O visitante deve se dirigir até o município de Coronel José Dias para ter acesso ao parque, onde o turista deve se identificar e assinar um termo de responsabilidade durante a visitação. O acesso só pode ser feito com o guia de turismo do próprio parque. O Parque Nacional Serra da Capivara foi criado em 5 de junho de 1979. Situado no sudoeste do Piauí, no semiárido nordestino, com fauna e flora específicas da Caatinga. O parque é tombado pelo IPHAN e foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1991, pelo seu grande valor cultural e histórico. O espaço apresenta a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas, contando com mais de 1.000 sítios cadastrados, dos quais mais de 600 com pinturas rupestres e cerca de 170 abertos à visitação. Ao longo de diversas trilhas, além de monumentos geológicos e de vistas panorâmicas, é possível encontrar tesouros, como pedaços de cerâmica de quase 9.000 anos, pinturas rupestres gravadas sobre paredes rochosas e também sítios históricos. O Parque Nacional Serra da Capivara fica entre duas formações geológicas e é composto por 4 serras: Serra da Capivara, Serra Branca, Serra Talhada e Serra Vermelha. Cada uma delas tem suas particularidades, riquezas naturais e atrativos que conquistam os visitantes. Na Serra da Capivara é onde está a concentração das famosas artes rupestres pré-históricas. Mais de 30.000 que estão pintadas ou gravadas nas rochas. Essas pinturas, que têm diversas formas e cores, mostram como era o dia a dia dos nossos antepassados, com cenas de caça, guerra, sexo e motivos religiosos. Além dessas marcas,
No local foram encontrados diversos vestígios, como instrumentos em pedras, que consolidam a presença do homem pré-histórico no local. Todos esses vestígios são os mais antigos até então encontrados no continente americano. Essas relíquias levam a resultados de que o homem habitou a região há cerca de 50 mil anos. Esses povos eram nômades e ainda conviveram com a fauna gigante, que desapareceu da região há 12 mil anos. Tudo isso ocasionado por grandes transformações climáticas. Os sítios arqueológicos abertos para visitação contam com estruturas para os visitantes, tais como passarelas, mapas, placas educativas, estradas, estacionamento, guaritas e centro de visitantes. Além desse acervo histórico riquíssimo, você verá um lindo ambiente de Caatinga e sua vegetação típica, junto com serras, cânions, grutas, chapadões e vales. Você encontrará diversas espécies vegetais adaptadas ao clima dessa região, como cactos e ainda remanescentes de florestas tropicais úmidas, como jatobá, pau-d'arco, angico, aroeira, gamileira, dentre outras espécies. Assim como tem uma vegetação variada, a fauna no parque também é bem diversificada. Na região você pode encontrar cutia, tatu-bola, macacos, onças, lagartos, serpentes, dentre outros, além de aves como araras, pica-paus, urubu-rei e mais tantas outras que fazem parte de mais de 208 espécies de aves encontradas no ambiente. O turista pode se organizar para conseguir hospedagem em Coronel José Dias ou na cidade vizinha São Raimundo Nonato. No parque é possível encontrar diversos circuitos acessíveis para turistas. A visitação pode ser feita todos os dias, em qualquer época do ano, desde que seja agendado antecipadamente com um guia. Os circuitos incluem paradas em que o turista pode fazer pequenas trilhas para ter acesso a mirantes, onde é possível ver boa parte do parque. Um deles é a Vista da Melancieira. Vale a pena uma parada no local para admirar as formações rochosas imponentes, disputando espaço com a vegetação em um verdadeiro espetáculo natural.
Nesse ponto você encontra os vestígios mais antigos da presença do homem na América. Nesse circuito, você vai ainda encontrar mais de 10 sítios arqueológicos e um dos cartões postais da Serra da Capivara, que é uma grande fenda, um grande buraco no meio de um grande paredão rochoso, a chamada Pedra Furada. No local também é realizada a Ópera da Serra da Capivara, um espetáculo de música e dança em homenagem ao Nordeste e sua cultura, que explora o universo mágico dos povos da Caatinga. Foi no Baixão das Mulheres, onde foram descobertas ossadas humanas que datam de 10 mil anos atrás. Você também pode andar por cânions da Serra da Talhada e ainda conferir mais pinturas rupestres. No Parque Nacional da Serra da Capivara, há circuitos acessíveis para visitantes. Mas muitos possuem caminhos de acesso mais difícil e que vão exigir de você uma boa disposição física. Uma boa dica para todos os visitantes, independente se vai fazer ou não as trilhas mais complicadas, é se proteger do sol e beber bastante água. O sol brilha forte por aqui praticamente todos os dias do ano. Por isso, nunca é demais recomendar que o turista, ao visitar o parque, se proteja com protetor solar, roupas adequadas e esteja com água sempre à mão.
Apesar de conter pontos de apoio para os visitantes dentro do parque, não há água no percurso das rotas, que são sempre guiadas sob um sol muito intenso. Para se movimentar pelo parque e conhecer cada ponto, o aconselhável é utilizar transporte próprio, pois os circuitos estão distantes, para que você vá a pé de um para o outro. Para você que quer continuar conhecendo a história da civilização no Brasil e mesmo no mundo, nossa parada agora é no Museu do Homem Americano. O museu está situado no município de São Raimundo Nonato, na sede da fundação que leva o seu nome, Fundam, Fundação Museu do Homem Americano. E seu acervo é composto do resultado de pesquisas na região, revelando a vida do homem pré-histórico, animais gigantes, entre outros temas. Há uma parte interativa na qual o visitante se coloca no papel de um arqueólogo. O museu expõe a evolução material e cultural do homem pré-histórico no continente americano. A apresentação de teorias do povoamento das Américas, evolução de hominídeos, a vida do Homo sapiens, a história da escavação, a exposição de instrumentos, ossos e a descrição da fauna que viveu na região são alguns dos atrativos que você encontra no museu. No início de 2017, o Museu do Homem Americano também começou a ser responsabilidade do Comitê Permanente de Acompanhamento e Gestão do Parque Nacional Serra da Capivara, um modelo de gerenciamento compartilhado instituído pelo governo do estado do Piauí e Ministério da Cultura do Brasil. Esse sistema de administração compartilhada também integra o Circuito Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O acervo do local conta com diversas peças encontradas ao longo de mais de 40 anos de pesquisas e trabalhos arqueológicos dentro do parque. Atualizações regulares são realizadas, já que a qualquer momento novas descobertas podem ser feitas. Além das exposições, o museu conta com reservas técnicas que guardam peças e materiais arqueológicos, paleontológicos, zoológicos, botânicos, junto com laboratórios. O museu está fortemente associado às pesquisas de Dra. Niede Guidon, que descobriu o local nos anos 70 e que criou a Fundação Museu do Homem Americano na década seguinte. Além da preservação dos achados arqueológicos e da exposição permanente, o local também estuda como se dá a interação entre o homem e o ambiente, indo desde a pré-história até os dias atuais. O museu é ainda um importante centro de pesquisa científica sobre a morfologia dos crânios de antepassados, sendo um dos únicos centros arqueológicos do Brasil onde é possível fazer análises sobre a evolução desses ossos. Outro grande atrativo do turismo histórico e arqueológico é o Museu da Natureza. Foi inaugurado em 2018 e é o único museu do Brasil que conta a evolução da natureza. Situado dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara, mas fora da área de preservação, o museu é o primeiro edifício no Brasil construído em modelo espiral, planejado com estrutura metálica e vidro. E esse formato em espiral do museu tem um motivo.
Essa estrutura foi para reproduzir formas de folhas, conchas e outras de natureza orgânica que têm em sua composição esse modelo de espiral que são comumente encontradas no ambiente natural. A obra alia o passado com o que há de mais moderno e tecnológico para mostrar aos visitantes como era a natureza local desde a criação do universo e as muitas transformações até os dias atuais. Tudo isso proporcionado por uma verdadeira viagem no tempo e experiência sensorial. A arquitetura do prédio representa a evolução das mudanças geológicas e paleontológicas do planeta. O Museu da Natureza foi moldado por meio de quase 50 estudos feitos na região e que proporcionaram diversas descobertas da evolução da natureza. Único em todo o Brasil, ele mostra por meio de exposições, fósseis e uso de tecnologias a criação do universo, surgimento da raça humana e as transformações climáticas, e ainda situa o visitante em meio a isso tudo no local em que vive. No museu é possível ver e interagir com eventos cruciais, desde as origens da vida até a contemporaneidade. O Museu da Natureza é uma bela mistura de ciência, tecnologia, arquitetura e arte. Junto a 17 outros municípios do estado, Coronel José Dias integra a região da Serra da Capivara, que junto ao Parque Nacional da Serra das Confusões, constitui a região turística do Polo das Origens, no Piauí. O nome do município foi dado em homenagem ao Coronel José Dias de Souza, natural de São Raimundo Nonato, onde sempre viveu, foi advogado, promotor público, prefeito municipal, deputado estadual e tenente-coronel da Guarda Nacional. Foi casado em primeiras núpcias em 1897 com Maria Martins e em segundas núpcias em 1911 com Ana da Silva Dias, mãe de É. Teve 22 filhos. As terras pertencentes ao Parque Nacional da Serra da Capivara faziam parte do patrimônio do Coronel José Dias e foram doadas pelos seus descendentes à República Federativa do Brasil. No município localiza-se parte da reserva do Parque Nacional da Serra da Capivara, que engloba também os municípios de Brejo do Piauí, João Costa e São Raimundo Nonato. Aos pés do Parque Nacional Serra da Capivara e a apenas 5 quilômetros do Museu da Natureza está o povoado Sítio do Mocó, no sertão piauiense. Entre os vales e os imensos paredões rochosos, o Sítio do Mocó é um pequeno povoado que é o ponto de apoio mais perto da entrada do Parque Nacional Serra da Capivara e da Pedra Furada. São cerca de 70 famílias, vivendo aos pés da Serra Talhada, com vista para as montanhas de rocha acinzentadas cobertas pela caatinga.
As formações geológicas intactas mostram a passagem do tempo e do homem por essa região. Seguimos nossa viagem. A partir de agora vamos conhecer outro parque nacional de grande destaque e importância histórica para toda a história do Brasil. Agora vamos conhecer o Parque Nacional Serra das Confusões. A maior reserva de caatinga do Brasil. De inestimável valor histórico e natural, o Parque Serra das Confusões foi criado em 1998. A visitação só foi permitida a partir de 2015. Compreendendo uma área de mais de 800 mil metros quadrados na região, que é conhecido como Serra Vermelha, esse é o maior parque do Piauí, o maior do Nordeste e o sexto maior em extensão em todo o Brasil. O acesso ao Parque Nacional Serra das Confusões é feito pelo município de Caracol, que fica distante 620 quilômetros de Teresina e cerca de 80 quilômetros de São Raimundo Nonato. É possível ver boa parte do parque através de locais como esse, conhecido como Mirante, Janela do Sertão. Localizado bem na entrada, o Mirante é um dos primeiros pontos de parada do turista. Do local já dá para ter uma noção da imensidão do parque e, é claro, rende ótimos registros fotográficos. A Serra das Confusões é formada por grandes formações rochosas, grutas, cavernas, vasto bioma e ainda sítios arqueológicos. A delicada e ao mesmo tempo exótica paisagem se revela em cada caminho. Toda a composição do parque está quase intocada, sendo facilmente encontrados em seu estado original arbustos de galhos retorcidos, cactos, flores, mandacaru e demais representantes da flora da Caatinga.
tamanduás bandeira, tatus canastra, onças pintadas e outras inúmeras espécies desses tipos de animais e de aves compõem o rico cenário da fauna das Confusões. Assim como o vizinho Parque Serra da Capivara, o Parque Serra das Confusões também possui pinturas rupestres, espalhadas por sua grande área, representando o dia a dia dos nossos antepassados. Falta muito que se explorar e catalogar com descobertas que poderão ser de uma riqueza arqueológica e histórica incalculável. Mas o que já se sabe é que na Serra das Confusões já foram descobertos mais de 150 sítios pré-históricos. Neles estão pinturas rupestres e sepulturas humanas de mais de 6.000 anos, e ainda com características diferentes das que vemos na Serra da Capivara. E como se não bastasse tudo isso, há grutas e cavernas que serviram de moradias para muitos povos há milhares de anos. Além disso, imponentes paredões de pedras dão um toque misterioso e mágico ao local. É por isso que o nome Serra das Confusões se deu, porque, dependendo da luminosidade, as serras podem apresentar cores que se alternam entre branco e vermelho, o que causa uma certa confusão. O Parque Serra das Confusões abrange no total 12 municípios piauienses: Alvorada do Gurgueia, Bom Jesus, Brejo do Piauí, Canto do Buriti, Caracol, Cristino Castro, Curimatá, Guaribas, Jurema, Redenção do Gurgueia, Santa Luz e Tamboril do Piauí. O Mirante Cores da Caatinga é outro local privilegiado do parque, que possibilita ao visitante ter visão de um ponto diferente do local. Aqui o turista pode observar mais de perto as gigantescas formações rochosas, o movimento de animais como o mocó, passarinhos e aves maiores voando baixo. A gruta do Parque Nacional Serra das Confusões é, sem dúvida, o ponto de visitação mais esperado pelo turista. Para acessar a entrada da gruta, o visitante deve estacionar o carro na rua que dá acesso às pedras e seguir entre as enormes rochas, sempre com acompanhamento do guia. É nesse momento que é possível imaginar como os povos antigos se locomoviam pedra abaixo, pedra riba, para ir de uma região a outra em busca de alimento ou com outras finalidades. Coragem e muito esforço físico não podem faltar
até encontrar a entrada da gruta. Escadas ajudam o turista a descer de forma facilitada ao interior do local. Ao chegar no interior da gruta, é possível perceber que o local é quase que uma espécie de cânion, com 1 quilômetro de extensão, e é formada por impressionantes paredões de pedra com mais de 20 metros de altura, por sombras, ar fresco, jardins, umidade e vegetação mais alta. A umidade dentro da gruta chama atenção, contrastando com a secura e as altas temperaturas do lado de fora. Um dos responsáveis por esse fenômeno são algumas pedras específicas que gotejam água o ano inteiro, proporcionando uma vegetação verde dentro da gruta e temperatura mais amena. As pedras que gotejam, claro, é um espetáculo à parte. O acesso à gruta é liberado a visitantes. Impossível não se impressionar com os encantos escondidos pela natureza no Parque Nacional da Serra das Confusões. Rede Meio.